O videocast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Comecei a conversar com ele sobre a questão do celular. E isso ressoou muito para eles. E você tem toda razão. O celular está causando muitos problemas nas escolas. A gente não aguenta mais ter alunos sem nenhuma atenção. Os professores estão enlouquecendo e tudo mais. Então, vamos proibir na sala de aula? Assim, vamos. Aí eles fizeram um decreto em 2023 e proibiram o uso do celular na sala de aula. E foi muito bom. Eles gostaram muito do resultado. E aí eu cheguei para ele, vamos proibir no recreio também? Por que no recreio? Porque o recreio precisa ser um lugar da brincadeira. O recreio é talvez o último reduto, ou um dos últimos redutos do brincar na sociedade moderna. As crianças não estão brincando na pracinha, não estão brincando no clube, não estão brincando em casa, é só celular. Né? E o território da criança vem encolhendo, desde 60, 70, 80 anos, que era o bairro. A criança chegava em casa, trocava de roupa, ia jogar bola, andar de bicicleta pela amarelinha, na casa dos amigos, aqui. Isso acabou, ela cada vez mais restrita, cada vez mais encolhida no seu quarto, e agora, encolhida, seu território virou isso aqui, né? Um aparelho de metal e vidro. E ele acabou sendo muito sensível a essa questão, e em 2024, Eduardo Paes decretou a proibição nas escolas municipais do Rio. Isso foi muito decisivo para que a lei pudesse ser compreendida como algo necessário e como algo factível. Ele está conseguindo dar aula. E não há revoltas, revoluções. As pessoas, os adolescentes, as crianças também, elas conseguem se reconectar com o mundo real na ausência desse celular, celular guardado em outro lugar, ou guardado numa caixa, dentro, mesmo que seja na sala, mas fora do olhar deles. Eles conseguem entender que existe esse mundo e que esse mundo é bom, que esse mundo é legal, que elas conseguem prestar atenção, que elas conseguem entender coisas e aprender coisas. E que é completamente diferente das injeçõezinhas periódicas de prazer que elas têm a partir do celular, que é uma delícia, que é irresistível, mas que existe um outro mundo. E elas estão gostando de reconhecer, de recontactar esse mundo. A questão, Joana, é que a escola é um lugar de aprendizagens que vão muito além do conteúdo formal, do conteúdo, digamos, curricular, né? A escola é um lugar, é o espaço público essencial da criança. É o espaço da interação dela com os amigos, tanto numa relação formal, né, digamos assim, dentro de uma moldura institucional, onde ela tem que fazer dever, cooperar, fazer um trabalho de grupo, etc., quanto numa interação livre que existe no recreio, né? Então tem a aula de educação física, tem a aula de teatro, onde também se aprende muito, né? Se aprende a partir das experiências, mas especialmente o recreio é um lugar de experiências livres, onde o menino vai, a menina vai se movimentar, coisa que também está acabando, né? O sedentarismo que o celular impõe é absurdo, né? Então temos aí obesidade, doença crônica, perda de massa muscular, perda de problemas posturais, miopia pela falta de contato com a luz do dia, enfim, milhões de problemas. A gente não está nem falando dos danos que o celular está provocando na infância, a gente pode falar disso em algum momento, mas o recreio ele oferece esse contato com a luz do dia, com o movimento, com o exercício físico de qualquer forma, né? E com a interação. Então o menino vai brigar para jogar naquele intervalo, vai perder o jogo, vai ralar o joelho, vai empurrar um amigo, vai ser empurrado, vai cair, vai se levantar, vai se reconciliar, vai paquerar. São coisas essenciais, experiências da vida, fundamentais. Sem essas experiências, tanto as experiências de aprendizado formal, quanto as experiências que ele tem em convivendo com seus pares, muito confortável para as famílias transformar crianças que são seres barulhentos, bagunceiros, demandantes e chatos e muitas vezes, né, e que dão um trabalho, que precisam de supervisão, e adolescentes que são seres transgressores, que são seres que questionam, que nos colocam em xeque, que nos criticam, que tentam fazer besteiras, que estão sempre querendo o grupo, nos rejeitando, são processos normais da vida e necessários. É isso que é ser criança, é isso que é ser adolescente. Transformar esses seres em figurinhas calminhas que ficam o dia inteiro olhando para a tela, num quarto fechado. E isso era uma sensação de segurança completamente ilusória, porque o crime, em primeiro lugar, o crime se mudou para a internet, né? É muito mais fácil ser um pedófilo, ser um predador
no Discord ou mesmo no Instagram, nas redes abertas, no TikTok, do que na pracinha, né? E, assim, o nível de dano que a gente percebeu que as telas estão fazendo, né, que o uso especialmente de redes sociais, de vídeos curtos também do YouTube, estão fazendo em crianças e adolescentes é brutal, mas é brutal mesmo. Assim, os números são acachapantes, tanto para meninos quanto para meninas, tanto para crianças quanto adolescentes, e os riscos desse menino, dessa menina se envolver em situações muito graves é enorme, né? A adolescência, essa série, sacudiu um pouco, porque ela mostrou algo que é extremo, né? Um menino que mata uma menina, isso não é spoiler, isso está no primeiro capítulo, nos primeiros minutos, né? Uma menina que fazia bullying com ele, aliás, né? O segundo capítulo mostra uma escola absolutamente infernal. Eu passei mal só de ficar vendo o que aconteceu naquela escola, um negócio assim E que não está longe da realidade, extremo, né? e que no terceiro capítulo mostra a gravidade da contaminação desse menino pela ideologia red pill, misógina e violenta e brutal que ele sofreu estando fechado no quarto, numa família funcional, onde os pais se amam, protegem os seus filhos com uma irmã super carinhosa, enfim. É impressionante. A gente tem ali uma situação extrema, mas eu estou fazendo agora uma frase de quarta capa para um livro de um pai que conseguiu resgatar sua filha, que se cortava, que tentou suicídio, enfim, que teve que internar numa clínica de recuperação pelo vício em celular e pelo risco que ela correu de se matar mesmo, de fazer coisas horrendas, porque foi, entre aspas, sequestrada no Discord. Enfim, essas são situações extremas, mas existem situações intermediárias que acontecem todo dia nas famílias, né? De meninos ficando racistas, aporofóbicos, né? Quer dizer, o nojo de pobre, né? Que estão perdendo a empatia, que estão perdendo a capacidade de se relacionar com os outros, de ter, né, um pouco de saber cooperar, de saber ler, né? De ter um mínimo de capacidade de ler, de dormir, né? As pessoas estão deixando de dormir, e especialmente para as meninas, né? Essa coisa da comparação ascendente, que é muito permanente, digamos assim, onipresente no Instagram, né? Gente, grupo de WhatsApp de criança e adolescente precisa de supervisão de adulto. Não pode, tem bullying e inteligência artificial, manipulação de inteligência artificial em grupo de WhatsApp de criança de 8, 10 anos. Enfim, então tem o aplicativo parental, de controle parental, e tem também essa conversa, esse acordo familiar, onde são acordados questões de restrição, de atitude, e de também combinar com ele que ele vai sentar com você em alguns momentos e que você vai ajudá-lo no diálogo, na conversa, a fazer um pouco de educação midiática e desenvolver pensamento crítico. É claro que para isso você tem que ter uma relação boa que venha da infância. A infância é o momento de você construir uma relação de intimidade e confiança com seu filho e com a sua filha. E se deixar isso para a adolescência, não vai dar certo, porque na adolescência ele quer transgredir, ele quer se afastar. Na adolescência, você tem uma boa relação, quando ele se afasta e faz uma besteira, em vez de querer fugir de você e mentir, ele vai procurar você para ajudá-lo. Então, essa relação tem que ser construída cedo. Mas é possível, sim, ter uma relação de amizade e, ao mesmo tempo, de supervisão, de orientação, de controle. Claro que não vai ser na base da violência e do grito do castigo, vai ser na base do diálogo. Porque eu acho que é também dar né, lugar para a criatividade dessas crianças, para elas brincarem. Esse efeito aparece de imediato, né? Assim, então, acho que acreditar nisso também é importante, porque acho que a gente estava se vendo num cenário tão distante que a gente achou que ia ser mais difícil voltar para essa né? Esse mundo real. Essa cena brincante dos alunos que são criativos, que se divertem, que compartilham os relacionamentos. Então, você vê que como uma mudança rápida já causa esse efeito, assim. E quando a gente para de acreditar na mudança, a gente para de acreditar na educação, gente. Aí uma preocupação grande, né? Virou essa questão de será que eles vão sentir uma abstinência mesmo, né? Porque a gente tá falando de vício.
né? E a gente tá falando de um vício que é operado por Imposto, né? e por pessoas que estão querendo que você seja viciado, né? Assim, e isso também repercute em consumo, em outros 1000 assuntos que a gente poderia entrar, e vamos entrar nessa temporada, vamos entrar com você em outros momentos também, porque é sempre um prazer. Agora a gente vai para a nossa última etapa, que a gente nunca deixa, porque a gente gosta de ter aqui a participação dos nossos ouvintes também, que é trazer uma pergunta de Aleatória. algum ouvinte que provoca aí, não necessariamente sobre esse tema, talvez sobre esse tema. Então vamos ouvir juntos para a gente tentar dar algum acolhimento. Olá, eu sou a Érica, mãe de 3 filhos, uma de 15, uma de 12 e um menino de 8. Sou educadora, casada, e eu gostaria de saber como devo agir quando o adolescente se recusa a participar das tarefas da casa. É correto que eu atire das atividades extras, por exemplo, como natação, escotismo, ou eu tirando, na verdade, nessa fase onde eles não querem muitas coisas, é melhor assim para ele do que mantendo. E aí, Daniel? Quem quer começar? Fala com a Érica. Érica, é uma situação que não é fácil mesmo, né? Você tem um adolescente muito rebelde, muito negligente, ou muito transgressor, né? São situações que ocorrem mesmo na adolescência, faz parte, digamos assim, em maior ou menor grau, de uma necessidade dele se afastar um pouco desse núcleo paterno-materno, onde ele aprendeu os grandes valores da vida até então, onde ele formou sua identidade na infância, e na adolescência ele precisa se afastar, recusar um pouquinho isso. Eu acho que a gente tem sempre que tentar a via do diálogo. A via do castigo, que é você tirar uma atividade física ou um escotismo para poder corrigir, entre aspas, esses adolescentes, é uma opção muito ruim. Porque é justamente no esporte, no escotismo, que ele vai aprender talvez valores fora de casa que vão fazer com que ele entenda melhor as necessidades que essa família tem de cooperação da parte dele, né? Tirar de atividades eu acho que não é uma boa opção. A gente não conhece, né, a história da Érica, a gente ouve um recorte, mas acho que tem uma coisa anterior que até a gente faz muito na educação infantil, que são os combinados também, né, assim. Então, antes de necessariamente a família impor o que cada um tem que fazer na casa, é talvez entender o que cada um pode fazer na casa, né? Então, ele participar também desse processo de entendimento de quais são as responsabilidades e aonde ele pode. Então, talvez ele não seja o melhor em lavar louça, mas ele pode, de repente, preparar a comida, né? Então, tentar buscar também ali algum tipo de negociação nesse sentido de onde... E é óbvio que em algum momento ele vai ter que aprender que ele também vai ter que aprender a lavar louça, mas assim, de repente a gente ir aos poucos com esse combinado de como é que isso é feito previamente, né? Antes de chegar na recusa e no castigo, mas como é que isso é feito coletivamente em casa dessas divisões de tarefa, né? Eles tiveram participação na escolha de que cada um vai fazer, pode fazer, então acho que fica também aí uma pergunta, né? Que eu não sei se foi feita. E a hora de fazer, eu tenho essa discussão com meu marido, gente, tipo, eu gosto de lavar a louça logo em seguida da refeição. Ele gosta, assim, de dar esperadinha, vou fazer a minha digestão, não sei o quê. Então, assim, eu vou fazer, mas eu não vou fazer exatamente nessa hora, né? Então, acho que tem coisas da escuta ali, como você falou do diálogo, a Jo falou dos combinados, que eu acho que é importante. Acho que também é interessante perguntar para a Érica, né? Se isso aconteceu do nada, né? Ele, de repente, teve uma idade e todas as tarefas começaram a serem solicitadas e antes não era. Então, como é que se faz essa transição? Para ir ele ganhando responsabilidades, e aí ele ganhar responsabilidade significa ele também ganhar autonomia. Eu acho que muitas vezes a gente acha que a criança cresceu, ou adolescente, né, virou adolescente só porque fez aniversário, né? Então, como é que foi sendo feita essa transição e esses acordos vão ou não acontecendo? Acho que um outro ponto também que é legal
pensar, que acho que pode estar em jogo nessa situação, você está muito preocupada sobre também a postura dele em relação às responsabilidades? Vale chegar também perguntar para a escola como é que tá isso, né? Se isso é só uma questão que acontece em casa, se nos outros espaços ele também se comporta desse jeito de não levar a sério os seus deveres, né? Para também entender se também tá com uma resistência ali na situação familiar e também aí conseguir aos poucos abrir o espaço para conversa. Exatamente, tem um mínimo de contexto, né? A gente não sabe o que está acontecendo nessa família da Érica, mas é trazer o adolescente para perto através de chamar ele para coisas que ele gosta de fazer, não apenas para as obrigações, né? Para ver um filme legal, para sair, para ir no jogo de futebol, enfim, fazer coisas que ele gosta de fazer e a partir daí estabelecer diálogos que sejam produtivos e que vão envolver ele também nas tarefas de casa.